Olá pessoal, meu nome é Jocir Sartor, mais uma vez aqui para trazer um pouco mais de conhecimento para aqueles que se interessam pela espiritualidade, compreensão mais profunda sobre todos os aspectos que envolvem a espiritualidade em relação à vida física, à vida corpórea. Então hoje vou falar sobre a cura e seus processos internos. Então, abordando um assunto bastante vasto que particularmente tenho sempre passado ao longo desses anos todos como cromopunturista, sobre a necessidade de vermos a questão saúde e doença com outros olhos. Então, no que se refere à cura física do ser humano, temos que ter em mente uma compreensão sobre o que de fato é a saúde e o que de fato é a doença. No conceito ocidental, que foi formado principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial, a doença deve ser extinguida por meios de químicas diversas que possam interagir com o organismo físico, de forma que as reações químicas medicamentosas possam trazer um restabelecimento dos funcionamentos fisiológicos. Na esperança de que apenas as medicações químicas receitadas pela linha da alopatia, na qual consiste a grande maioria dos profissionais da saúde atualmente, percebe-se que já de há muito tempo esse sistema de tentativa de cura externa não traz uma cura real, apenas mascara sintomas, alivia dores, traz bem-estar passageiro, pois logo após passado o efeito químico da medicação, uma nova dose deve ser tomada, e assim sucessivamente. Um dos maiores problemas com esse tipo de tratamento é que, além de não proporcionar uma cura permanente, gera uma série de efeitos colaterais que passam a minar o corpo físico, gerando a necessidade de serem ingeridos outros medicamentos para combater tais efeitos desequilibrantes. A questão é que a medicina ocidental do pós-guerra enfatiza uma abordagem newtoniana, ou seja, uma abordagem mecanicista ou materialista. Essa ideia mecanicista, explicada no século XVII pela física desenvolvida por Isaac Newton, tem uma visão limitada por considerar tudo no universo sob a ótica apenas de um mundo mecânico e material. Assim, existe a ideia de que o corpo físico é um emaranhado de reações químicas sem uma causa mais profunda que gere tais reações, sejam em equilíbrio ou em desequilíbrio. Dentro dessa interpretação, temos que ver a saúde física limitada à compreensão das funções da estrutura do corpo físico. Uma vez identificados sintomas narrados pela pessoa enferma, avaliados também os exames clínicos, o tratamento alopático se inicia com a ingestão de medicamentos que tentarão minimizar os sintomas. Os sintomas incômodos sentidos são, na realidade, alarmes que os corpos sutis passam para o corpo físico de que algo não está bem. Então, suprimi-los sem resolver a causa apenas tenderá a agravar os desequilíbrios apresentados pela pessoa. Nessa visão, fica evidente que qualquer tipo de abordagem que seja de ordem não física, não material, é ignorada pela ciência atual e, segundo a interpretação do meio científico, tais abordagens não mecanicistas, não newtonianas, são descartadas por não apresentarem comprovações científicas.
com o conhecimento dos aspectos mais profundos do ser, aqueles que são energéticos, sutis, que envolvem a mente e a emoção manifestada do ser humano, não são considerados. Com raras exceções, pela visão alopática, automaticamente o estudo e a compreensão de que existem conexões com os corpos sutis, que se refletem inevitavelmente no corpo físico, fica-se numa posição de que uma compreensão mais ampla do que é a saúde e a doença termina se limitando. E aí temos uma questão importante: de onde vêm as doenças? A doença ou desequilíbrio pode vir do meio ambiente, como fontes poluidoras que se interagem com o dia a dia de cada pessoa, mas também de vícios, de uma alimentação deficiente, tóxica e pesada, como o consumo das carnes em geral. E se considerarmos que todas as doenças têm origem psicossomática, aí começaremos a ver algo mais profundo, a origem tendo conexão com aquilo que é invisível aos olhos físicos e aos exames clínicos, ou seja, os corpos sutis, suas estruturas e funções. Eu gravei em outras ocasiões, se vocês procurarem no meu canal, vídeos sobre os corpos sutis, sobre os chakras, que também ajudam a compreender melhor esse mecanismo de ligação entre os corpos sutis e o corpo físico. Então, da onde vêm as doenças, né? E se considerarmos então que todas as doenças têm origem psicossomática, como mencionei agora há pouco, vamos ver que a origem principal está no espírito, na essência do ser, no próprio ser. No momento que são consideradas reais, que são reais esses corpos extrafísicos, passamos a ter uma visão einsteiniana ou quântica, já que Albert Einstein trouxe para o plano material a compreensão dos aspectos invisíveis das partículas subatômicas, suas propriedades não mecânicas com interações no mundo físico. Eu coloquei invisíveis entre aspas, porque a maior parte das partículas que compõem o mundo material, as subpartículas, são realmente invisíveis, porque são tremendamente pequenas. Então a ciência terminou entrando sem querer no aspecto sutil, na frequência vibratória mais sutil, e com o tempo está explicando uma realidade transcendente, aquilo que muitos chamam de realidade espiritual. Então, esse mundo físico, material, bem como o nosso corpo físico, é constantemente influenciado pelas energias quânticas que geramos através de nossos pensamentos e sentimentos. As energias quânticas ou pacotes quânticos são gerações energéticas que produzimos e absorvemos de nós mesmos, mas também das outras pessoas, dos ambientes e da natureza, numa interação constante. Nada está isolado. A nível da concepção quântica, tudo está interligado e todos estão interligados. Considerando isso, temos aí o início de uma mais profunda compreensão sobre qual a origem da doença e como se manter saudável. Como dizia o filósofo grego Sócrates, homem, conhece a ti mesmo e desvendarás os mistérios do universo. Ou algo parecido que ele falou já naquela época.
E Jesus de Nazaré também falava algo parecido: cura-te a ti mesmo. Então, se o ser passa a se trabalhar internamente, a se desenvolver internamente, a se conhecer, seus aspectos mentais e emocionais, ele passa a entender melhor quem é, e com isso vai fazendo todo um trabalho de auto-aprimoramento, de auto-tomada de consciência, que vai se verificando ao longo do tempo. Mas o ser precisa fazer esse trabalho interno, precisa dar essa abertura para realizar esse trabalho interno, senão nada acontece. Enquanto for buscadas soluções externas, nada haverá de melhora para o ser. Então, dentro dessa visão mais sutil e transcendente, acessando uma realidade maior, percebemos que alguns métodos de tratamentos condizem com a visão não mecanicista ou materialista, tais como a cromopuntura, a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, os florais, a cromoterapia e etc. Então, ao entrar nesse mundo melhor, mais condizente com a tendência evolutiva das leis superiores, podemos perceber que desde o corpo mental superior surgem as origens das doenças, sejam elas mentais, emocionais ou físicas. A partir desse corpo sutil, o mental superior, ficam os registros das experiências vividas em outras encarnações que deixaram bloqueios ainda não superados. Ali ficam registrados vários traumas, onde nosso ego inconscientemente tende a trazer à tona as más experiências vividas. Seguindo a sequência, os corpos sutis, os corpos mental inferior e o corpo astral, também registram as situações pretéritas ainda não resolvidas, acumuladas em várias etapas encarnatórias e que se somam à atual encarnação do ser. Então, os corpos sutis armazenam tanto os aspectos positivos como os negativos, mas é óbvio que, por necessidade evolutiva, temos que desenvolver os aspectos positivos. Por isso estamos encarnados. Claro que nesses corpos também ficam registrados, como eu disse, as virtudes adquiridas ao longo das várias experiências físicas. Essas virtudes desenvolvidas pelo próprio ser se somam aos impulsos vindos dos corpos superiores, ou seja, o corpo búdico, do corpo átmico e a mônada. Assim, a chamada cura espiritual, também chamada por muitos de cura quântica, é um conjunto de fatores internos que acontecem quando o ser começa a expandir sua consciência, se conectando com as consciências superiores ou espirituais maiores. Isso começa a favorecer a abertura de um novo passo evolutivo do ser para iniciar uma autocura, pois começa a ficar vigilante daquilo que pensa, sente e come. Nesse processo interno, muitas vezes é necessária uma ajuda através de terapias energéticas, com a ingestão de medicamentos naturais, como os homeopáticos, fitoterápicos, ou ainda atuação nos chakras e pontos acupunturais, como no caso que eu faço através do meu trabalho da cromopuntura, ou aqueles que trabalham também com acupuntura, colocando as agulhas naqueles pontos determinados. Também aqueles que trabalham com algum tipo de canalização de energia, que nem a terapia do Reiki.
Então são tudo terapias que trabalham com a parte também energética. E também tem os florais, que são também outro tipo, né, seria praticamente na parte dos fitoterápicos, pois vem de flores, né, de plantas. Na medida que o ser deseja mudar, desejando se libertar de seus próprios infernos, ele estará dando uma abertura inédita para conseguir dar os primeiros passos em direção à verdadeira cura. Uma vez que a cura interna se reflete em cada um dos corpos sutis, por fim, irá chegar também no corpo físico. Por isso que tratar qualquer tipo de desequilíbrio ou doença, por mais físico que seja, apenas com medicamentos químicos terá resultados paliativos, uma vez que a origem do problema está no lado psíquico do ser. Por exemplo, poderíamos perguntar, né, qual será a origem de uma hipertensão, de uma depressão, de um câncer e outras tantas doenças. Então, nos dias de hoje, onde existem tantos conflitos, tantas dificuldades que as pessoas enfrentam, um dos aspectos muito fortes é a depressão. E a depressão é um dos sinais evidentes de que a humanidade está desconectada com algo superior. A humanidade está desconectada consigo própria, a sua essência, a sua própria mônada, e também está desconectada com os níveis superiores de consciência. Então, com isso, é impossível o ser conseguir se sentir bem, se sentir motivado, em equilíbrio para seguir a sua vida aqui no plano físico, no plano material, porque existem aspectos internos, existem necessidades internas que não estão sendo alimentadas, não está dando abertura, e as medicações químicas para tratamento de depressão, elas têm um resultado também muito limitado, pois atuam só na química do cérebro, e a necessidade da cura verdadeira está bem além do cérebro físico. Então, temos as energias de cura. As principais fontes de energias curativas são aquelas de origens superiores, como das hierarquias maiores, as hierarquias espirituais, também chamados seres de luz, de colônias espirituais, que são centros extrafísicos, onde existem potenciais de energias imensos, dos centros intraterrenos, que são outras concentrações de energias, civilização super evoluída, com seres que estão unidos às colônias espirituais para ajudar a humanidade nesse momento de transição, vindas também do Sol e também de outros planetas, outras estrelas que estão por aí nesse universo todo. Essas energias também podem vir de frequências menos elevadas quando são doadas pelos encarnados que fazem parte de um grupo espiritual que realiza atendimentos de cura. Nesse caso, os integrantes são previamente trabalhados por energias de altas frequências, canalizadas pelo plano superior para transmutá-los e elevá-los antes do trabalho de cura. Aí temos uma questão bastante importante que muitas pessoas negligenciam, onde o aspecto da elevação, o aspecto das pessoas estarem preparadas para atuarem como médiuns de cura ou canalizadores de energias superiores para uma cura,
aspectos que as pessoas deveriam ter mais consciência, se dedicarem mais à ideia de que tem que estar uma condição muito melhor, num padrão mental e emocional mais elevado, para realmente poderem fazer esse trabalho de cura. Senão, apesar da ajuda do plano superior, apesar da canalização de energias superiores antes do início de um trabalho de cura, muitas vezes as pessoas estão tão densas, elas não conseguem se elevar, elas não conseguem se concentrar num objetivo maior, e aí a canalização da energia, de duas uma, ou é suspensa, não ocorre, ou pode até ocorrer de ser canalizada energias densas, o que fará, o que não trará efeito nenhum positivo sobre a pessoa que está sendo tratada. As energias de cura podem ainda se originar de fontes naturais do próprio planeta, como dos elementos água, fogo, terra e ar. Da mesma forma, como no caso das energias dos seres humanos, as equipes maiores trabalham para sutilizar, elevando as frequências dessas energias naturais, conforme o caso, para depois serem utilizadas. Existe a questão dos terapeutas que trabalham com as terapias alternativas ou holísticas, que, sendo bem intencionados e se preparando devidamente para atender seus clientes, com técnicas terapêuticas eficazes, é possível, juntamente com os amigos maiores, canalizar energias sutis condizentes com os processos de cura necessários para a pessoa a ser tratada. O que antes os cientistas chamavam de terapias fantasiosas, charlatanismo, alucinação, etc., hoje estão gradualmente sendo comprovadas com a física quântica, além da compreensão mais profunda das leis espirituais superiores por parte de alguns cientistas mais avançados, como, por exemplo, o físico, escritor e palestrante indiano Amit Goswami, que talvez muitos que estejam me assistindo agora devam conhecer, ou já ouviram falar, ou leram até livros dele, que já foi professor da famosa Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Citando outro cientista norte-americano, Bruce Lipton, biólogo, que chegou a dar aulas na mesma universidade e que terminou saindo dessa universidade por ser ridicularizado por muitos dos seus colegas. Hoje ele escreve livros, dá palestras pelo mundo todo, falando, entre outras coisas, de como uma pessoa pode mudar sua bagagem hereditária, mudando seu estado de consciência. Claro que muito ainda tem a ser descoberto pela ciência terrena. Então aqui eu coloquei as fotos de alguns desses personagens que estão na vanguarda de uma nova forma de pensar. Então aqui no primeiro, o Amit Goswami, aquele físico que eu mencionei, aqui o Bruce Lipton, que eu também mencionei, aqui Barbara Ann Brennan, que é a autora do famoso livro Mãos de Luz, entre outros, e que criou um instituto de cura lá nos Estados Unidos, cura energética. Aqui também o famoso escritor e médico de origem indiana Deepak Chopra, que escreveu já vários livros, já participou de documentários. Também não menos famoso, Fritjof Capra, que é físico e escreveu vários livros, entre eles o famoso Tal da Física, O Ponto de Mutação, entre outros tantos. Aqui o Richard Gerber, que escreveu também o famoso livro Medicina Vibracional, médico homeopata nos Estados Unidos. Aqui embaixo, Sérgio Felipe de Oliveira, brasileiro, que muitos já devem conhecer também,
médico neurologista, espírita, que já também escreveu livros, já fez muitas palestras, fala principalmente sobre a descoberta que ele fez sobre a glândula pineal, em conexão com o chakra coronário e todo o fluxo de energia. Fala dessas questões também da cura interna, da cura pessoal do ser, se elevando. Aqui ao lado, Elizabeth Kubler-Ross, autora também de vários livros, médica suíça, que passou a vida dela inteira trabalhando com uma visão mais naturalista, mais elevada, buscando a essência do ser humano. E a última foto, Rupert Sheldrake, que é um cientista também, biólogo, que já escreveu vários livros, já viaja o mundo inteiro divulgando as suas ideias e fala de campos bioenergéticos, fala sobre a existência da conexão entre a mente e os corpos sutis, bem avançado, bem na vanguarda. Então é isso, por hoje abordei essa questão, espero que tenha sido útil para todos, numa compreensão melhor sobre o que é uma abordagem espiritual, uma abordagem sutil, vendo a saúde como a necessidade de se conectar com algo maior, com algo superior, não ficando dependente da química de medicamentos, porque senão não há evolução, não há a manutenção de um estado verdadeiro de saúde. Espero que tenham gostado, lembrando para darem o like, fazerem aquele sinalzinho positivo e se inscreverem no meu canal, aqueles que ainda não se inscreveram. Aproveitando para agradecer aqueles que já se inscreveram no meu canal. E até próximo assunto.